Olá, tudo bem com você? Eu sou Anne de Oiá e, pessoal, eu hoje estou trazendo aqui um videozinho, mais um, falando sobre a nossa agora amiga espiritual, Yara. É um caso muito triste, é um caso que coloquei um vídeo aqui para a gente estar refletindo na defesa dela, nas circunstâncias que ela foi submetida e colocada. E agora sabemos que houve uma novidade nesse caso, que é a prisão aí do garoto e o encontro desses familiares que está acontecendo. É muito importante que nós tenhamos a consciência da consequência do que essa menina foi submetida e do sofrimento ao qual ela foi submetida. Não podemos afirmar nem dizer que uma cultura se sobrepõe à lei de um país. Isso é inaceitável. Na questão da defesa da vida, as culturas têm suas riquezas, têm suas importâncias, têm as suas qualidades, têm os seus valores que devem ser respeitados, seguidos e honrados. Porém, quando você fala que isso pode estar submetendo uma criança indefesa à morte, então nós temos que analisar se isso está sendo bom e se isso está de acordo com a nossa lei. Temos muitas controvérsias nesse caso, porque, por razões culturais, nós temos aí o casamento de uma garota menor de idade, abaixo do que a lei determina. E temos também uma questão a se discutir do porquê que quando ela pediu socorro, ninguém ajudou. Por que as pessoas não estão considerando isso? Porque ela foi retirada da casa dela para viver matrimonialmente com outra criança e todo mundo está achando isso normal. Só que nós temos regras e leis que devemos respeitar. E esse vídeo que eu estou trazendo de novo para a nossa análise, para a nossa conversa, o nosso enriquecimento cultural, que sirva de compreensão dos limites e do quanto que a mulher, não importa a idade, é desvalorizada nesse país. Porque temos que ter leis, tais como a da Maria da Penha, que vigoram e algumas pessoas estão tentando criar caso com essa lei, dizer que não é válida, que pessoas inocentes são julgadas ali, etc. Porque é que nós temos que ter um Estatuto da Criança e do Adolescente que funcione, temos que ter um conselho tutelar que funcione. Porque se a gente tem uma menina vítima de violência e que não tem um lar que a proteja, o Estado é obrigado a protegê-la. O caso de Yara é emblemático para que a gente compreenda o que é o direito e o que é o direito à segurança de vida, porque ela perdeu a vida. Não podemos deixar de analisar esse caso como muito importante para a nossa compreensão e para a nossa reflexão do que estamos fazendo nesse país e do que estamos permitindo como coisa normal. Volto a dizer, toda cultura tem sua importância. Existem padrões culturais que vamos seguir e cada cultura tem um padrão diferente. Mas se nós pegarmos todas as aberrações culturais, eu estou falando de todas as culturas, e colocarmos como naturais, mesmo que isso provoque dor, sofrimento e morte, nós vamos estar simplesmente desprezando as leis. E as crianças precisam de nossa proteção. Eu não vou colocar nem só as crianças, vou colocar também os animais, os idosos, as mulheres, os homens. Todo o nosso conjunto social deve ter os seus direitos respeitados. Agora, eu abordo o caso de Yara porque era uma menina, era uma garota que não tinha para onde ir, exceto a casa dela. E essa negligência da proteção resultou na morte dela. Então temos que analisar tudo isso aí como muito, muito sério. É um caso muito grave que nós não podemos ficar passando pano e nem achando que coisas não podem ser discutidas, porque outras crianças estão em risco por aí e as pessoas estão considerando a violência que elas estão sofrendo normais. A violência, ela é muito além
e ela vai muito além do que simplesmente você agredir. Existe a violência psicológica, existe a violência sexual, existe a imposição de uma coisa que não é natural para a lei. Tudo isso se enquadra no caso de Yara. Então vamos a mais uma análise e uma reflexão de toda essa situação que infelizmente essa menina foi submetida e que sofreu. Tivemos novidades no caso da Yara. Lembrando que Yara e o rapaz com quem ela se casou, suposto acusado de ter atirado nela, se casaram 2 meses antes do fato e o pai dela trouxe algumas mensagens de áudio de um aplicativo de mensagens que eles trocaram e que mostra toda a frieza dele com ela e como que ela era rejeitada, mesmo que tratando ele de uma forma muito carinhosa. O pai dela, em algumas abordagens que ele fez na internet, falou que tinha áudios que comprovavam que o rapaz maltratava a Yara. E nesses áudios, nós podemos ouvir que ela fala de uma pizza, que gostaria de comer uma pizza. Esse é o áudio que ele apresentou. E que ele, somente horas depois, responde a esse pedido dizendo que vai deixar o dinheiro lá para que ela compre. Não põe isso aqui, vai. Xuxonho, manda uma pizza aqui na casa da Jerusa. Por favor. Deixa, Xuxonho, a pizza. Eu não ouvi nada não, vou deixar direitinho, tudo bem daí. Eu não ouvi nada não, vou deixar direitinho, tudo bem daí. Tu tá onde, Xuxonho? Cadê a Marisa? Eu mandei tu pedir aí, eu mandei tu pedir. Xuxonho, quando tiver perto de tu, vem embora, tu me fala que eu tô aqui na Jerusa. Xuxonho, eu vou pegar o dinheiro que tá em cima da penteadeira. Eu vou ver com a gatinha ali quanto é que ela vai cobrar pra passar roupa. Pode? O dinheiro é pra mim pedir uma pizza de noite, mas... Vai, eu vou dar 20. Não, pode dar tudo. Já falei com ela já, Xuxonho. Já dei... Xuxonho, tu tinha mensagem pro carro, foi porque o Avermon... Eu acho que ele botou a extensão, né? Deixa aqui, Ela senta pra caralho, gosta do jeito bandido. Você tá por cima da maca, Valdeira te olhando de conta cara que tá puxando o cabelo assim, fica uma... Quer dizer que eu postei esse vídeo no TikTok, não, Yara? Treinando pra você conseguir. E agora a gente tem que pegar o resultado. Eu sei que você sua mãe aqui sabe o que é. E agora a gente tem que pegar o resultado. No sítio do passado. A gente precisa de 50 mil reais para liberar ela aqui no sítio. Eu fico bastante curiosa com relação à quantia que ele cita, porque parece que é um rapaz que cita na mensagem, de 50 mil reais que ele está lhe dando. E a outra questão é com relação a como que são impostas, aparentemente, responsabilidades adultas a esse menor de idade. Nas atuais manifestações públicas do pai, é possível perceber que ele está bastante arrependido e que ele também mostrou uma foto da Yara com a nova família, onde ela aparenta estar muito triste. Outra coisa que ele pontuou foi a questão de que sabia que nas investigações, dentro delas, o pai do garoto tinha concordado de se entregar e ele questionou por que isso não tinha acontecido logo. Gente, boa tarde. Tem uma notícia pra vocês. O mandante do crime da minha filha Yara Flor vai se apresentar na delegacia de polícia amanhã. Será que ele tá com garantia de quem pra ele vir se apresentar sozinho aqui? Por que o Dr. Robson não tirou a prisão pra Amorim, o mandante do crime de Yara Flor, da minha filha? Cadê os promotores de Guaratinga, o juiz de Guaratinga, a juíza daqui? Será que tá sabendo disso? Será que tá ciente disso? Que garantia o Dr. Robson deu ele pra ele vir se apresentar aqui na delegacia, gente? Gente, cadê o coordenador geral da Bahia? Cadê ele? Pra me ajudar nesse caso? O secretário de Segurança Pública. Onde um homem manda matar uma criança, o filho matar uma criança e vir se apresentar na delegacia amanhã. Será que isso é normal, gente? Cadê a justiça brasileira? Cadê a justiça? Amorim se apresentar, seu filho ainda. Tá tendo contato com a família? Será que tá tendo contato com o delegado? Ou será que ele vai ficar preso? Será que o que vai acontecer? Tá um mistério por trás disso aí, não tá, galera? Eu preciso que esse vídeo seja divulgado. Será que tá rolando alguma coisa por trás disso? Após a publicação desse vídeo, ele foi bastante criticado nas redes sociais porque criou uma vaquinha financeira online com um valor bem alto e as pessoas questionaram por que ele precisava de tanto dinheiro. Como resposta, ele disse que tinha gastado tudo o que tinha, todas as suas economias, no casamento de Yara e que o que ficou restante dessa festança toda, ele emprestou para o sogro de Yara, que é primo dele. A mãe de Yara também apareceu para dar
as suas manifestações nas redes sociais. Eu tava sobre remédio. Agora que eu botei minha cabeça a mais, eu nunca vou ser o mesmo, meu coração tá preto. Eu não sou mais mulher, nunca a mulher que eu era. Não sou nunca, perdi minha filha. O amor da minha vida, o amor da vida do pai dela. Então eu tô aqui, gente, mostrando agora eu apareci. A minha filha era muito apegada ao pai dela. Eu gerei minha filha, mas a minha filha era muito apegada, amava o pai dela muito. Tudo pra minha filha era o pai dela. Tudo era o pai dela, tô aqui. Então o pai dela, muito apegado ao pai dela, muito mesmo. A minha filha foi assassinada inocentemente. Uma criança minha filha era. A minha filha era uma criança. Eu peço justiça. Justiça que é uma perca de uma mãe. Ninguém sabe como tá meu coração. Sei que todos estão sentindo, mas a dor que eu tô passando. Eu tô passando, uma mãe que tem uma filha sente. Eu tô aqui falando pra vocês. Muitos falaram no TikTok até que eu morri. Mas eu não morri, não. Eu tô aqui pra fazer justiça pela minha filha. Yara Flor, que foi assassinada. Minha filha amava todo mundo. Era querida por todos. Por todo mundo, sim, as pessoas conheciam ela. Tem um coração tão grande, brilhava tanto. Pelos olhos dela, o sorriso dela era nos olhos. A minha filha. As pessoas gostavam dela. Todos. Eu agradeço todo mundo nas redes sociais que tá fazendo pela minha filha. E eu peço justiça, apelo por todo lugar do Brasil, não, do mundo. Que isso foi uma covardia muito grande, o que aconteceu. Uma criança. Então eu peço de todos os lugares do mundo, ajuda, justiça. Pessoal, me ajudem. É justiça feita pela minha filha. Eu peço justiça pela minha filha, que o meu coração está preto. Eu não sou a pessoa que eu era mais nunca. O meu esposo está desesperado, todo mundo está desesperado. Todos que eu não conheço, eu agradeço, todos pela minha filha. Desesperado. A minha filha era uma menina amada, querida. Gente, eu estou aqui, mostrando vocês aqui, a minha cara aqui. Não é porque eu não queria, não. Toda mãe sabe o que eu tava passando e como é que é. Gente, eu voltei aqui falando que no TikTok tem gente postando vídeo falando que a gente tá pedindo 300 mil reais. É difícil da gente saber se houve alguma tentativa de resgate da Yara de toda essa situação que ela foi envolvida. Mas o tio dela alegou que ela não queria ser retirada do marido dela. Porém, não sabia o motivo, se tinha a ver com uma afeição que ela tinha adquirido por esse rapaz ou se era por outro motivo, alguma pressão familiar. A outra questão é o fato de ela não querer envergonhar a família dela por conta dos costumes que ela aprendeu como corretos. Yara já vinha de um relacionamento anterior a esse, onde ela já havia estado noiva, mas que o noivo anterior teria desfeito esse relacionamento com ela. No meio dessa controvérsia, o tio de Yara alega que tinha um relacionamento extraconjugal com a mãe do rapaz, sogra de Yara, há 6 anos. Ele ainda alega que não acredita ter sido acidental esse tiro, porque havia resquício de pólvora no rosto de Yara e tinha sido um tiro de curta distância. Então, se fosse acidental, não seria assim. Essa é a afirmação dele. Não foi um tiro de longe, foi colocado perto, porque o queixo de Yara ficou cheio de pólvora. Entendeu? Ficou a marca da pólvora toda no queixo da minha sobrinha. E realmente, Tiago, aquela questão de que ela estava sendo judiada, é real? É, Vivi, é porque nós vimos os braços dela roxos. Só que a sogra, antes dela responder, falou que foi o rapaz que mordeu no braço dela, entendeu? A gente já tinha visto, assim, marcas de agressão nela, mas ela nunca chegou pra falar com medo da gente tomar ela dele, entendeu? Ela tinha medo de separação. Purinha, nós entrou dentro da casa deles, sabe? Dentro da casa deles tudo. Nós caçou as roupas desse povo, não tinha uma dentro do guarda-roupa. Caçamos, não tinha nada do pessoal, entendeu? Tinha pegado tudo, minha amiga, esse povo. Já tinha tudo premeditado na mente. Aí foi que saiu a ficha que tinha tudo premeditado. Amiga, eu era doido, eu me sabia que ele fazia alguma coisa com a minha sobrinha. Que eu tinha um sonho de entrar lá dentro daquela casa e pegar minha sobrinha e trazer. Entendeu? O sistema da casa de câmera, 3 dias antes de matar a Yara. Eles desligaram a câmera tudo da casa deles. Só tem filmagem até o dia 2. A partir do dia 3 já não tem mais filmagem nenhuma. Porque já poderia acontecer a qualquer momento, né? Ele já sabia de tudo, que até o sistema de câmera eles desligaram da casa. Não podia colocar fogo na casa deles não, minha amiga, porque as casas deles eram pertinho uma da outra. E aí podia passar para os outros, entendeu? E é ruim fazer isso. Ele pegou as conversas deles, minha amiga, no celular da Yara, e tratava a Yara muito brusco, muito rude, entendeu? Voltando para a narrativa do pai dela,
Ele diz que a vontade de casar a filha falou mais alto do que a inteligência dele e que ele não deveria ter feito isso com ela. Segundo ele, hoje passa por sua cabeça 1000 motivos para que ele não deixasse que os dois se casassem, como havia pedido o primo dele, sogro de Yara. Com relação aos áudios que colocamos, é possível compreender que ele não gostava que ela colocasse as danças no TikTok. E outro fato é que ela chama ele de xoxonho. Esse é o termo com o qual Yara se referia ao suspeito de ter cometido o crime contra ela. Nessas fotografias que vocês estão vendo agora, é possível ver os dois já com relacionamento iniciado, quando tinham completado 13 anos de idade. Lembrando que já foi exposto que anteriormente a esse caso, Yara já tinha tido um outro relacionamento com outro garoto e que o outro garoto tinha terminado esse relacionamento com ela. De acordo com o que já foi dito a vocês anteriormente, o tio de Yara tinha um relacionamento com a mãe do rapaz havia 6 anos. E esse rapaz teria recebido fotos da mãe e desse tio de Yara, nus, despidos, em um local, um motel, em outra cidade. O local do suposto encontro entre eles seria na cidade de Eunápolis. A suposta combinação desse crime seria a combinação entre o garoto e o pai, e então, supostamente, os dois teriam combinado o crime como forma de vingança por conta do relacionamento que era mantido extraconjugal da mãe dele com o tio de Yara, e que ele havia descoberto através das fotos que recebeu no celular. Ainda de acordo com a narrativa do tio de Yara, na época, há 6 anos atrás, quando o relacionamento foi descoberto, o pai do garoto tinha dito a ele que daria 6 tiros na cara dele, porque havia descoberto essa traição da mulher com ele, esse relacionamento extraconjugal que estava ocorrendo. Ele ainda alegou que quando soube que a Yara ia casar com o garoto, ele tinha dito à Janaína, que é a mãe do rapaz, que era para pararem aquele relacionamento e que deveriam parar de se encontrarem, como era corriqueiro na outra cidade, segundo informações que as pessoas estão dando. O tio da Yara, que se chama Ricardo, disse que ficou afastado dessa mulher, Janaína, por um período de tempo e que fazem aproximadamente 90 dias que eles voltaram a se encontrar de novo, até que aconteceu a tragédia com a garota depois do casamento. Um outro caso que chama atenção tem a ver com uma situação que aconteceu no Mato Grosso em 2021. Uma mulher viúva estava mantendo um relacionamento com um homem da comunidade dela e tinha uma outra mulher que estava auxiliando nesse relacionamento. E aí o filho dela descobriu e matou a mãe e matou a mulher que estava ajudando ela a manter esse caso com esse homem aí. Segundo essa cultura, a mulher deve se guardar depois que fica viúva, não mantendo nenhum outro tipo de relacionamento futuro. Então esse teria sido o motivo para que o filho viesse a cometer o crime contra a mãe e a amiga dela. Na época, 3 pessoas foram indiciadas como suspeitos de terem participado desse crime que levou à morte dessa senhora e de mais outra pessoa que foi a amiga dela por conta do filho. Segundo consta, todos os 3 suspeitos já tinham passagem pela polícia e ficha criminal com antecedentes. Segundo uma testemunha, ao adentrar na casa onde estava o menor, ele viu que ele retirava lá o pente da arma que ele usava e que falou para o pai que tinha matado a Yara como se tivesse cumprido ali uma tarefa que ele tinha a ser feita. Eles fugiram da cidade após darem socorro a Yara e uma testemunha, mais outra, afirma que achou muito estranho que já estivessem com as malas prontas no dia desse fato. Não podemos esquecer que 3 dias antes do que aconteceu, todas as câmeras da casa foram desligadas. Quem fez a montagem dessas câmeras foi o pai de Yara. Aproximadamente 3 testemunhas afirmaram que o irmão do rapaz que atirou teria dito que foi ele quem tinha atirado e tinha matado a Yara. Em seu depoimento à polícia, o pai de Yara falou que, na noite anterior, a Yara tinha tentado procurá-lo para falar que algo estranho estava acontecendo na casa, mas ela não sabia o que era. Na última tentativa de Yara de que ele fosse lá a resgatar, ele disse que estava tarde e que só iria no dia seguinte. Os acusados negam o crime e dizem que aquela situação não foi premeditada e que houve ali um acidente. Outras pessoas que são parentes deles disseram que a fuga foi para preservar a vida do menor.
Segundo a narrativa das pessoas que são parentes dessas pessoas que estiveram foragidas, eles fugiram porque, dentro da cultura deles, é normal que, quando acontece um crime desse, a outra família venha e faça também um crime ali no local para se vingar. Uma outra testemunha alega que este garoto andava armado e que essa arma pertencia a ele. Disse que essa arma andava sempre carregada. Essa arma foi apreendida pela polícia. Após essa apreensão, foi possível constatar que a numeração da arma estava raspada, ou seja, era uma arma ilegal. O garoto dirigia veículos sem ter a Carteira Nacional de Habilitação e foi filmado pouco antes do casamento bebendo cervejas com outras pessoas. Precisamos questionar onde foi que esse garoto conseguiu essa arma. Segundo imagens divulgadas na internet, o pai do garoto aparece bebendo, segurando uma arma e ouvindo música sertaneja. Supostamente, essa seria a mesma arma utilizada no caso de Yara. É necessário se aguardar a confirmação por parte da perícia para que tenhamos essa resposta. Uma outra testemunha informou que, ao chegar no local do crime, encontrou o garoto com a arma nas mãos. Alegou ainda que ele estava ao lado da vítima. A garota estava no chão em meio a uma poça de sangue, mas havia pedido água antes de ser levada ao hospital. De acordo com a testemunha, esses foram seus últimos momentos de vida, onde ela fez esse pedido por água. De acordo com as acusações da família de Yara, o sogro teria sido o mandante do crime e teria fornecido a arma. Gente, em nome de Jesus eu peço a vocês que não vamos esquecer esse caso da Yara, não. Hoje foi o dia que nós passamos mais chorando por a Yara, foi hoje. Viu? Sentindo falta da minha sobrinha. Não tem condição de uma menina daquela, nova e bonita, do jeito que minha sobrinha era. E aquele povo ter tirado a vida dela, pra nunca mais a gente ver. Tá sendo muito duro pra nós, gente. Muito duro mesmo, de saber uma coisa dessa. Uma mulher bonita daquela. Uma mulher não, que ela não era uma mulher ainda, ela era uma adolescente. Eles ter a brutalidade de tirar a vida de uma menina daquela. O Amorinho e o Amadeus. Tá doendo demais na gente. A gente tá assim... Não tenho nem palavra pra falar pra vocês como a gente tá. Do que eles fizeram com a gente. Acabou com a nossa vida, acabou com a nossa alegria. Tirou a nossa paz e a nossa felicidade. Um pouquinho que a gente tinha, eles tiraram da gente. Por ter feito isso com aquela menina. Também surgiram, em meio a todas essas informações, imagens desse garoto com um homem chamado Cauã Cigano, a quem ele diz ser o seu ídolo. O homem se chama Osmarildo e teria cometido tal situação contra a Nayara Gama porque ela teria terminado a relação com ele e estaria grávida de outro homem, o que teria levado aí a essa motivação. Segundo informações, o homem tinha fugido do local com seu filho pequeno. O local é em Caldas Novas. O homem teria ficado foragido e viajado para Mato Grosso, São Paulo e para a Bahia. Segundo o advogado constituído por ele, o cliente tinha dito que era inocente, mesmo após ter confessado o que tinha feito. Ele defendeu ainda que o homem estava foragido porque estava sendo perseguido por parentes da mulher e que a intenção dele sempre foi se entregar. Apesar da situação a qual Nayara foi submetida, sendo vítima de 5 disparos de arma de fogo, o cantor está solto, está livre e é cantor. E também teve aí nessa história a subtração do filho dele, dessa mãe, dessa família aí. E, além de tudo isso, algumas pessoas, além desses fatos, estão dizendo, pessoas próximas a esse garoto, que ele era fã desse cantor e que gostava muito dele e o admirava. E assim ficou conhecida a história também desse cantor que, declaradamente, segundo ele mesmo, havia praticado esse ato contra a esposa dele. Gente, olha só o que eu acabei de descobrir. Vocês conhecem bem esse vídeo que tá rolando aqui no TikTok, do suspeito pela morte da Yara, cantando uma música com esse cantor aqui, né? O que vocês não sabem é que esse cantor aqui é conhecido como Cauã Cigano e que em 2018 ele assassinou a esposa na frente do filhinho de 1 ano de idade. O nome da moça era Nayara Gama, ela era de Caldas Novas e ela tinha apenas 22 anos. Daqui é um vídeo do Cauã, que também rola aqui bastante no TikTok, falando sobre o que ele fez, confessando o que ele fez num grupo de WhatsApp de ciganos, querendo normalizar ter matado a esposa porque supostamente ela estava traindo ele. E ele ainda disse que ela estaria grávida.
O sogro de Yara e o filho dele foram detidos na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Segundo informações, eles foram para a casa de parentes, nessa região, com medo de represálias. Eles foram encontrados em 26 de julho, na quarta-feira de 2023. Estiveram na delegacia, prestaram depoimentos. O pai foi liberado porque não havia mandado de prisão contra ele e o filho permaneceu detido. O pai do garoto publicou um vídeo nas redes sociais após a saída da delegacia. Boa tarde, tudo bem? Fala com vocês. Meu filho acabou de ser detido, estava na Polícia Federal, graças a Deus. Fiquei feliz, não estava sendo caçado, quando ele cachorro de caça para ser morto por seu IAG. Entendeu como é que é? Eu não me representei antes, meu filho, com medo da represália dele me matar, eu e meus filhos, entendeu como é que é? Eles na rede social fazendo só a versão deles, entendeu como é que é? Eles estavam reclamando dessa vaquinha, para poder botar para me matar eu e meus filhos, entendeu como é que é? Eu fui obrigado a sair da minha cidade, com a roupa no corpo, ele deu 3 tiros em Amadeus, seu Ricardo, deu 3 tiros de Amadeus de pancada, fazendo sair fugido, entendeu como é que é? E Amadeus, ele não tem nada a ver nesse caso não, gente, a perícia tem que mostrar a verdade à Polícia Federal. Porque o fato que aconteceu foi que Jesus Davi, que é meu filho e cunhado de Yara, brincando, mandando arrancar a arma, teve um disparo acidental. Não é do jeito que tá falando, não. A minha nora eu amo a minha nora Yara, pra falar a verdade. É uma pessoa pra mim, eu tenho igualmente uma filha minha. Eles estão me jogando pro lado errado, pessoal. Vocês têm que ver a minha versão, que agora tá na mão da justiça. A justiça vai falar a verdade pra vocês. Entendeu como é que é? Que Deus é grande, Deus é fiel. Pois é, conforme vocês puderam ver, ele trouxe aí mais algumas coisas para o caso, tipo que o Ricardo tinha dado 3 tiros nele, que quem cometeu o crime contra a Yara foi o filho dele de 10 anos e que o rapaz, garoto, né, menor de idade, vamos colocar assim, como inocente, que tinha não feito nada no caso, que era inocente, e que as testemunhas não estão falando a verdade, que no caso a situação foi um acidente cometido por um garoto de 10 anos. Então nós temos aí mais uma controvérsia com o que ele está colocando, porque a versão que todos estão dizendo é que o garoto saiu correndo, de 10 anos, da casa e gritando para todo mundo que o irmão tinha efetuado o disparo contra a Yara. Então tá aí mais uma controvérsia desse caso, agora com o pai trazendo essa narrativa aí do menor de 10 anos de idade. E aí com relação ao rapaz que está sendo acusado, ele vai ficar internado, o termo é esse, não é preso, é internado por um período de 45 dias para que se conclua o inquérito. Para também que essas informações possam ser esclarecidas e elucidadas e que não exponha ele a risco, porque isso é uma garantia do Estado de tutelar o menor. Nós temos que lembrar que o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz uma questão muito educativa para a ressocialização de jovens que cometem delitos como esse. E com isso, então, ocorre uma reabilitação de 3 anos em média desse jovem que praticou o delito. Não há em nosso país a questão da menor idade penal. Ou seja, o jovem, até determinada idade, ele vai responder através e por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde ele vai estar ali respondendo a esse crime com uma ação socioeducativa. Esse estatuto compreende que a regeneração social é que vai trazer uma melhoria para essa pessoa que cometeu o delito. O estatuto ele define que a criança delituosa ele é fruto do produto do meio de onde ele surgiu, digamos assim. Na análise legal do estatuto, quando se ensina, se faz arrepender, se faz aprender e se faz seguir uma vida digna, longe de delitos, no caso, que é o que ele cometeu. Existe ainda uma outra observação que nós precisamos fazer com relação ao tio da Yara, o Ricardo. Ele alega que a mulher, mãe do garoto, Janaína, vinha enfrentando problemas de depressão e que, ao dizer que ele iria encerrar esse relacionamento aí de 6 anos, ela disse que iria tirar a própria vida. Segundo ele, esse foi o motivo para continuar mantendo essa relação que trazia tanta complexidade entre essas duas famílias. Além disso, ele alegou que a mulher teria dado a ele uma pulseira de ouro e também o valor de R$25.000, dentre outras coisas e outros presentes, para que eles mantivessem os encontros amorosos e a relação extraconjugal que eles vinham mantendo há, segundo ele, 6 anos. Essas foram as informações que o tio da Yara deu para entre idades aí inferior aos 13 anos, até que se concretizou esse caso
aos 14 anos com a Yara. As versões que o pai traz como naturais para que ou se o filho de 14 anos ou se o filho de 10 anos tivesse cometido um acidente são realmente muito bizarras, porque isso não retira a gravidade do fato. É uma criança de 10 anos ou outra de 14 anos que está aí dentro desse contexto, dessa situação toda envolvendo o caso da Yara. Nós temos visto com esse caso muitas pessoas falando diversas situações e perspectivas, inclusive de que o rapaz tenha um transtorno de personalidade ou alguma coisa, o que, se tendo um transtorno, não irá te retirar a condição de que fez aquilo ali e que tem uma carga de culpa se ele for comprovadamente suspeito para culpado. Porque, por enquanto, a gente ainda está na fase de suspeito. Ninguém foi culpado ainda de nada, não foi julgado para que se diga de plena razão que o garoto é culpado. Sabemos que ele é suspeito do caso da Yara. Se o rapaz apresenta uma culpabilidade diante do que ele está sendo exposto como culpado, o que nós não sabemos ainda, ou outra criança, todos nós temos que observar isso com uma perplexidade muito grande, porque se trata de um fato que envolve menores de idade sendo submetidos a questões às quais eles não deveriam estar sendo submetidos. É uma sucessão de problemas, a violência psicológica, a violência física e questões de traições, de confusão familiar. E esse exemplo ele é notório para que a gente analise até onde vai a cultura e onde pode bater isso para que a lei seja cumprida para essas crianças também. Porque conforme eu conversei aqui com vocês, outra cultura pode vir a dizer, olha, a gente vai casar aí um japonês com uma japonesa. Tudo bem, tá, mas não são crianças. E não se dá a essas crianças uma responsabilidade do matrimônio de adultos e tampouco vão lhe dar armas ou ferramentas que possam vir a trazer ferimentos e machucados a outras pessoas. É um caso extremamente complexo que todos nós temos que refletir muito, porque é grave. E isso está acontecendo corriqueiramente nas cidades do Brasil e as pessoas estão tendo isso como normal. Então nós não podemos ver a ótica da normalidade onde não há normalidade, onde não há respeito na vida de uma criança, que era o que Yara era. Não houve respeito com a vida de Yara. E a gente não pode ver normalidade onde não há respeito com a vida de uma criança. Tanto dela como dos outros citados que foram expostos aí a uma realidade muito estranha e extremamente difícil de acreditar que está acontecendo e que as pessoas estão tentando naturalizar isso ou trazer isso para uma normalidade que não é normal, é anormal. Se nós não temos o respaldo de ter confiança na condução das coisas mediante ao que está vigente legalmente, então nós não vamos ter confiança na justiça. Porque o que acontece é que a gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente tem a Constituição e a gente tem o Código Civil delimitando aí ações com menores de idade, quando que você não vê isso acontecer num caso como esse, o que é lamentável e triste, muito triste. Quando a gente expõe uma criança a uma resolução de um conflito que ela não tem capacidade de lidar, é muito difícil para a gente ver o que isso vai gerar. Porque se você dá a uma criança a possibilidade dela ter a responsabilidade que ela não pode ter, isso vai gerar um conflito ainda maior para a sociedade, como esse que está acontecendo aí, que todos nós estamos tendo acesso. É um conflito gerado por uma falta de tratamento de uma situação entre adultos. Se houve traição, se não houve, se houve uma briga de irmãos, primos, parentes, etc, etc, é um conflito de adultos, não se tem que envolver crianças nisso de modo algum. Então, eu espero que traga-se uma reflexão sobre o caso, com tudo que foi apresentado, porque é necessário nós estarmos analisando tudo e observando com muita cautela, até com a questão da afirmação de se dizer é ou não culpado, porque não foi definido isso ainda, nem houve julgamento. Mas, dentro do aspecto apresentado, nós temos que ter um olhar realmente crítico e realmente de cuidado com as nossas crianças. Porque o que se apresenta é que estão sem proteção nenhuma.
nem da própria família. Se ela é exposta a ser retirada da casa dela para ir para outra casa, onde ela vai sofrer uma violência dessa natureza, onde fica a proteção familiar que é garantida a essas crianças? Então ela não está tendo proteção nem dentro de casa. Eu costumo falar com as pessoas o seguinte: quando você não pode ter filhos, não tem condições mentais ou sociais, é melhor que não se tenha. E a busca por uma tutela do Estado para que esse menor seja cuidado também é garantida. Para isso existe o Conselho Tutelar. E se a gente não trazer essa discussão para, olha, eu não tenho condições de lidar com meu filho, eu não compreendo essa dinâmica, ou eu tenho um filho e está acontecendo isso, eu não sei o que é que eu faço, então vamos buscar ajuda. Nós pagamos impostos, temos muitos descontos para o governo nos dar esse respaldo quando precisamos, e as portas das instituições estão abertas aí para atender as demandas das populações quando tem dúvidas. Agora falta também a essas populações restritas que cheguem essas informações de como conduzir tais situações de conflitos, de resolução de problemas, né? E isso tem que chegar para essas populações também, porque eles também estão passíveis de terem problemas dessa natureza que houve, que culminou em tudo isso, nessa confusão tão grande, e um diz que me diz imenso, e que veio a encerrar a vida dessa menina, a apresentar agora um garoto de 10 anos como culpado suposto e um outro de 14 anos que, segundo testemunhas, foi quem cometeu o delito. E isso é muito sério. Não é um caso que a gente pode estar passando panos, não é um caso que a gente pode estar normalizando, entendeu? Não é um caso para a gente estar tratando assim, olha, eu vou passar um paninho aqui, eu vou achar normal, vamos que vamos, porque amanhã tem mais. E quanto mais a população tiver essa falta de vontade de não discutir, de não estar resolvendo os conflitos, de não estar conversando sobre o problema que está acontecendo, mais a gente vai ver absurdos como esse, porque a lei não está sendo cumprida. E a reflexão que nós temos que ter é justamente o normal, quando não é. Hoje foi ela, amanhã pode ser outra criança, o filho de outra pessoa, a filha de outra pessoa, envolvidos em um conflito semelhante. Se não houver uma limitação para com essas situações, outras crianças vão estar passando por isso, não só Yara. Yara hoje é uma estatística. Ela deixou de ser uma menina, uma criança, para virar uma estatística de coisas terríveis que estão acontecendo aí e que ninguém está tomando atitude. De ser imposta a casar-se porque ficou menstruada com 11 anos de idade, ou porque foi bom para ela se casar com 11 anos, 12, 13, e por aí vai. Vamos pensar e refletir nesse tema e em toda essa situação, porque é realmente passível de reflexão, de fato e de direito. Eu desejo a todos que Deus abençoe, que venha uma bênção muito especial sobre cada um de vocês, que também Yansan proteja, livre de todos os males, dê o entendimento e o discernimento para as pessoas compreenderem o que está acontecendo, o quanto que não podemos desamparar os nossos filhos e as nossas filhas. E peço também a Yansan que dê uma proteção a vocês, muito especial em cada família, para que essas crianças não venham a sofrer violências dessa natureza, e ou qualquer natureza, seja psicológica, seja física, seja sexual. A imposição de costumes que nós estamos vendo como naturais, essa hipersexualização das crianças, é lamentável, é decadente e é uma falha do nosso sistema brasileiro. E quando eu falo de sistema, eu falo de todos os sistemas quando a gente vê que isso acontece com as crianças. Forte abraço, fiquem com Deus. Axé.